Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Luciano, eu sou da Igreja Congregacional de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e meu pastor é o pastor Gilson Cordeiro. Eu quero agradecer a Deus pela essa rica oportunidade de mais uma vez estar trazendo devocional aqui para o grupo Projeto Vem Orar, e também ao pastor Jones pelo convite. Que Deus nos abençoe. A nossa reflexão está em Marcos capítulo 14, os versículos do 32 ao 41, onde Jesus vai nos convidar a despertar para a oração. Esse texto vai falar ali do momento em que Jesus estava no Getsemane. Jesus havia celebrado a última ceia e agora ele estaria ali indo cumprir a missão ao qual o seu Pai Deus o permitiu e o deu para que ele cumprisse. E essa missão não seria nada fácil. E Jesus então, chegando ali, ao Getsemane, ele se afasta e leva com ele Pedro, Tiago e João, os seus discípulos. E ele então os convida a orar com ele ali naquele momento. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava naquele momento em tremenda aflição, angústia, porque ele chega para os discípulos e diz: a minha alma, lá no verso 34, vai dizer assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ou seja, ele estava compartilhando um momento difícil a qual ele iria enfrentar e o que ele estava sentindo naquela hora. Por isso que muitas vezes é muito importante nós compartilharmos uns com os outros os momentos difíceis, para que haja oração em prol daquela causa a qual nós estamos expondo, que nós vemos claramente o objetivo desse grupo tão importante, chamado Projeto Vem Orar, para as nossas vidas. Mas aí Jesus vai fazer o convite para que nós venhamos a despertar. Jesus foi a primeira vez, quando ele voltou, depois de uma hora, o que ele diz? Achou eles dormindo. Então ele disse assim, lá no verso 37 ele diz: voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem por uma hora? Ou seja, mostrando a fraqueza do homem, a fraqueza do ser humano. Jesus chamou-os para orar com ele, porque ele foi ali e ele disse ao Pai: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas do contrário, que seja feito a tua vontade. O que Jesus enfrentaria, a crucificação e a morte, Jesus seria levado por pecadores. Os soldados ali da guarda romana, que pecadores é quem levaria Jesus para ser crucificado e morto em prol de pecadores. Então ele diz assim: vocês devem, no 38 ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mostrando mais uma vez que nós, seres humanos, nosso espírito, até nós temos vontade de orar, desejo de orar, mas muitas vezes vão acontecer situações que vão tentar nos desanimar e nos atrapalhar. Exemplo, você marca ali de orar um determinado tempo no seu quarto, na sua própria casa. Aí um bate na porta, outro chama, alguém liga um celular alto ou uma TV, e isso começa a te atrapalhar. Ou então você está orando, aí começam a vir as preocupação com aluguel para pagar, a feira, a escola das crianças, o ministério, problemas familiares. Tudo isso tira a nossa concentração e nos faz ser tentados a parar naquele instante de orar, se levantar, sair e fazer aquelas coisas que nós achamos que parece que é tão mais importante. Então Jesus, primeira vez, ele diz: vigiai e orai, para que vocês não entreis em tentação. Aí no versículo 40, a segunda vez que Jesus volta, eles também estão dormindo. E aí há uma causa nessa vez que Jesus encontra eles dormindo. Eles estavam com sono, ou seja, a fraqueza física, as necessidades físicas, o fisiológico. Eles já não conseguiam controlar o sono. Então Jesus pela segunda vez encontra eles dormindo
porque infelizmente eles não estavam conseguindo segurar o sono. E muitas vezes nós não conseguimos segurar as dificuldades, o desânimo, a angústia, a tristeza, a aflição que nós estamos vivendo. E isso nos atrapalha, e isso nos enfraquece e nos deixa desanimados, e aí nós paramos de orar por um instante, não é verdade? E a terceira vez que Jesus volta, terceira e última vez, ele diz assim, e veio no versículo 41 de Marcos 14, e veio pela terceira vez e disse, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus disse, agora não há mais necessidade de orar, já chegou o momento. Jesus ali no Getsemane, ele mostra para nós a dependência dele, do seu Pai, Deus, sendo ele filho. Ele até poderia nem se preocupar, porque haveria Deus, se Deus quisesse, ele mandaria legiões de anjos a defender o seu filho. Então Jesus se humilhou, ele se prostrou com o rosto em terra e clamou ao Senhor. E nós sabemos que ali também um anjo apareceu e confortou a Jesus, porque a sua aflição era tão grande que alguns estudiosos vão descrever que ele chegou seu suor se transformou em gotas de sangue. Para a medicina, os médicos vão afirmar que é preciso que haja a hematidose, né? Quando a pessoa está num grau de estresse, num grau de dor muito grande, ela pode chegar a suar sangue, ou seja, um momento muito difícil que exigia um revestimento poderoso em oração. Jesus estava ali com o Pai, ele estava pronto a seguir e a obedecer o desejo do seu Pai, que é Deus. E o que isso quer dizer para as nossas vidas? Deus vai me dar uma missão e uma missão para você. E muitas vezes essa missão ela parece impossível aos nossos olhos. Nós temos uma grande dificuldade de entender isso, mas o nosso Deus, ele está sempre à frente de tudo. E muitas vezes nós vamos ter que compartilhar as nossas dores, as nossas aflições com os irmãos da igreja ou até mesmo com irmãos que nós não conhecemos, que é para ver esse revestimento de oração por essa causa. E nós temos que ter em mente que seja feito, Senhor, a Tua vontade. Hoje, meus irmãos, eu recentemente estou entrando no 3º ano de seminário. Eu orei durante uns 6 anos da minha vida para que um dia eu chegasse a um seminário, para que eu viesse estudar a palavra do Senhor, para que eu viesse aprender mais do Senhor. E sei que tenho muita coisa ainda para aprender, mas durante esse tempo eu estive orando ao Senhor e teve pessoas que oraram pela minha vida, assim como hoje tem. E nessa vida de seminarista eu passei por muitas dificuldades. Inclusive eu fiquei 1 ano e 7 meses desempregado, mas durante esse 1 ano e 7 meses Deus me ajudou. Existiram pessoas que Deus levantou para me ajudar financeiramente, com meus estudos, com minha vida pessoal. Deus levantou pessoas que até hoje oram pela minha vida, pessoas que eu nem conheço, mas estão orando pela minha vida. Constantemente eu recebo mensagens de pessoas que oram pela minha vida. Eu não tenho o apoio da minha família sobre isso, porque as pessoas alguns acham que o importante é estudar, é fazer uma faculdade de um curso que gere muito dinheiro. Mas teologia não é um curso que dê dinheiro, não é um curso que lhe dê fama, não é um curso que lhe dê aplausos. Mas da minha família eu não tenho muito apoio, porque a minha família, a maioria é católica, então eles não entendem. E eles sempre dizem, a minha mãe, ela sempre fala, hoje, para a glória do Senhor, a minha mãe, ela escuta a palavra de Deus. Engraçado que um dia desse eu cheguei do trabalho e ela mandou eu escrever um certo louvor de Bruna Carla que ela estava ouvindo, mas ela não sabia de quem era e ela não sabia ler, ela não sabia escrever. Então ela pediu que eu escrevesse esse louvor para ela. Quando eu fui olhar, era um louvor de Bruna Carla, para a glória do Senhor.
Minha família, durante 2 anos eu orei para que Deus abrisse uma porta de emprego para o meu irmão, que é vigilante, que durante 3 anos da vida dele foi sofrendo como intermitente. E agora, para a glória do Senhor, depois de 2 anos de oração, Deus então abriu essa porta física para ele. Ele vai trabalhar agora a partir do 1º de março, para a glória do Senhor, fixamente em um único lugar, com um salário fixo para a glória de Deus. Sou dirigente de louvor há mais ou menos 8 ou 9 anos. Enfrento lutas, dificuldades, mas Deus tem me sustentado porque pessoas se dispuseram a orar pela minha vida. Como eu já mencionei, pessoas que eu nem conheço, que estão tão distantes de mim. Uma das pessoas que eu quero colocar, eu não queria citar nomes, não pedi permissão dela para falar isso, mas é a irmã Marlene, do Rio de Janeiro. Eu tenho ela como a minha segunda mãe na fé. Ela é uma pessoa que todos os dias eu recebo mensagem edificante. Ela é uma mulher que sempre se dispõe a orar pela minha vida. Então por que nós, eu e você, não devemos fazer isso? Isso quer dizer para nós o que Jesus quis dizer aqui: despertem, irmãos, despertem, igreja, para orar, para clamar uns pelos outros. Nós não somos a igreja do Senhor, nós não dizemos que somos o corpo de Cristo e estamos unidos, então temos que orar uns pelos outros nos momentos de aflições. Eu escutei uma pessoa falar uma dica muito interessante, que ele falou assim: você deve fazer o seguinte, para manter o momento de oração, reserve 5 minutos, coloque no seu celular ali, marque 5 minutos, coloque um fundo musical e ore por 5 minutos. Você vai ver que em 5 minutos não deu tempo você falar tudo aquilo que você tem que falar, então bote mais 5 e assim por diante. Aí você vai conseguir clamar, e quanto mais você orar, você vai ter desejo de orar. Quanto mais você fizer a leitura da palavra, mais você vai querer ler a palavra de Deus e aprender. Então isso para a nossa vida, o que nós podemos resumir aqui com essa reflexão? Que devemos seguir o exemplo de Jesus diante de dificuldades no seu ministério, na sua família, no seu trabalho. Vai existir momentos que nós temos que clamar fazer a oração comunitária, ou seja, várias pessoas unidas orando no mesmo propósito, que é o que acontece aqui no grupo Projeto Vem Orar. Então eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade que Ele me dá de trazer essa palavra aqui para as nossas vidas nesse dia. Que Deus abençoe a cada pessoa desse grupo, que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês, e que vocês sempre possam glorificar o nome do Senhor. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço pelas pessoas que oram pela minha vida. Eu também, quando eu olho no grupo, chego do trabalho às vezes, eu olho no grupo e vejo pedidos de oração, e eu sempre reservo um tempo para que eu possa orar por essas pessoas também, porque eu sei o quão é eficaz a oração de muitos em prol uns dos outros, pois Deus é poderoso e Ele sempre faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos ou desejamos, porque Ele é Deus e Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a todos e Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dada a Ele hoje e sempre, no nome do Santo Senhor Jesus. Amém.